De tudo? Cuida. Primeira pergunta, então. Então eu vou começar a perguntar. Olha lá, Eu vou perguntar. Ai, meu Deus. Vou começar nessa. Pra Nossa. vocês verem o assunto. Não, porque assim, eu acho que a grande questão, quando a pessoa vira religioso, assim, religioso não, quando trabalha como padre, como freira e tal, tem a coisa do celibato. Sim. É a grande, não é? É o que me pega, pô. Por isso que eu não sou padre. Eu seria de Deus, Se não mas tem uma fosse. coisa que Deus falou, não quero que você faça enquanto profissional, certo? Perfeito. Tem a sua... Enquanto profissional não dá. Profissionalismo, né? Mas aí você largou. Sim. Você demorou muito tempo pra, digamos, colocar isso na sua cabeça, posso namorar, não posso namorar? Ou você ainda vive essa vida, ou tem nada a ver com a vida que você levava? Não, porque na verdade quando você entra no convento é que você faz a opção por viver uma vida de celibato, que chama voto de castidade. Né? Certo. No convento você faz 3 votos, de pobreza, castidade e obediência. Vamos começar por aí. Peraí. Isso é ser uma freira. Vamos bater um papo. Ser pobre, obediente... E casto. Peraí, agora vai ficar legal. É, vidão. Oi, pessoal que chegou agora. A gente vai interromper e a gente vai ser insuportável, mas a gente quer fazer esse projeto com as Não, perguntas isso aqui e vai as ser. curiosidades. Então, antes de chegar na pergunta do sexo, que a galera tá curiosa, eu não quero saber dessa resposta. Eu quero saber dos 3 votos que você tem. Então, o primeiro é de pobreza. É. O que é o voto de pobreza? Voto de pobreza é que você não vai ter nada material, você não vai ter nada no seu nome. Tudo que você ganhar de dinheiro, por exemplo, você trabalha dentro da instituição e tudo é para a instituição. Se você tiver uma herança, sua família deixou uma herança para você, você tem que fazer a opção de deixar para a instituição ou, se você quiser, deixar para sua família. Mas você mesmo ter algo seu pessoal, você não pode. Nem a pau. eu não Aí sabia é disso. duro, isso eu não sabia também, não. Peraí. Então, caramba. Peraí. É difícil ter rico, então, na igreja. Na verdade, é uma coisa muito contraditória, porque fala voto de pobreza, mas na verdade não se vive voto de pobreza, né? É uma ilusão sobre o que se é ser pobre, né? Me conta mais. É uma mentira existencial, eu vejo como uma mentira existencial, porque os conventos, eles são lugares muito... a maioria dos conventos são casas enormes, tem uma vida boa. O que eu estava, a gente transitava entre ambientes caríssimos de São Paulo, né? Morávamos, por exemplo, na Zona Sul, no Brooklyn, perto de Ibirapuera. A gente era vizinho da Suzana Richthofen, então a gente morava no mesmo Opa. bairro que ela. Que energia boa. Ao mesmo tempo, a gente estava vivendo tentando viver uma vida mais simples dentro da instituição, né? Tipo, a gente dormia em quarto que tinha 6 camas. Então, Sim. isso para eles era considerado uma vida pobre. Não, tudo bem. Essa questão eu entendo. Mas a questão material também, de você não poder ter nada no seu nome. Mas é claro que a instituição tem, tipo, tudo, a casa, carro, tudo que você tem de valor pertence à instituição, não pertence ao religioso em si. Então, Entendi. isso se diz ser voto de pobreza. Tá, né? mas a minha questão que eu falei do rico é que assim, pelo que você tá me falando, o cara que é rico e o pai dele tem uma herança, caso ele morra tal, esse cara, ele não vai ficar com essa herança. Não. Ele vai ter que fazer uma opção, aí ele vai ter que ir no cartório, registrar tudo isso em documento, se ele vai querer que essa herança fique para a instituição, porque é como um casamento, quando você casa com alguém, se você recebe uma herança, você tem que dividir, né? Sim. Se você casa em comunhão de bens, na vida religiosa é a mesma coisa. Ou você faz a opção de deixar com a sua família, não, eu não vou, ou dar metade, que nem no convento tinha uma irmã que ela deu metade da herança dela para o convento e metade para a família dela, Peraí, né? isso daí já é maravilhoso. Se eu sou da igreja, eu já vou atrás. Lá em Isso aí, Alphaville, convencer freira. Maurício, isso aí pra te instituir na dromedário, sabe? Aqui é voto de Maluco, eu pobreza. vou lá em Alphaville, mano. Vou lá Seu em Alphaville. salário é meu. Em Maldivas, vamos trazer freira. Não, e um dos motivos, por exemplo, de existir o celibato dos padres é esse, porque antigamente os padres podiam se casar. Só que as famílias, quando o padre morria, queria parte da herança da igreja. E a igreja não queria dar essa parte. Então se instituiu o celibato dos padres, porque os padres não fazem voto de castidade que nem os religiosos. Eles fazem de celibato, não vou me casar, né? Peraí. Peraí. Mas daí ele pode... Aí me bugou. Ele pode, pela lei da parada, sair na noite, Ele pegar não poderia... Não, ele pegar não um pode. pessoal, mas não pode casar. É Não, isso? ele não pode, mas, infelizmente, muitas vezes acontece. Peraí. Agora Tá muito legal isso aqui. vou rasgar o roteiro. muito mas legal Porque as pessoas não sabem que existe essa diferença. Não sei mesmo. Pra Por mim, exemplo, os caras não fazem nada. Padre é uma coisa. Padre é aquele homem que vai lá e estuda teologia, filosofia, e ele se forma padre e ele pode atuar em paróquias. Então, ele não vive em comunidade se ele for diocesano. Ele só precisa responder para o bispo e ele fica numa igreja cuidando das pessoas, dos paroquianos. Tá. Já o religioso, que é o que eu era, freira, que tem frei e que também pode ser padre, você vive numa comunidade. Por exemplo, franciscanos, salesianos, marcelinas, tudo isso são congregações que têm um estilo de vida. Então, essas congregações fazem voto de pobreza, castidade e obediência. O padre não faz voto, por exemplo, de pobreza.
riqueza. Ele não tem que ser pobre. Entendi. Né? A obediência dele é ao bispo, mas não é igual à da vida religiosa. Então, assim, dentro da igreja existem várias hierarquias e as pessoas, elas não entendem, elas Eu não misturam. entendo. As pessoas misturam um pouco É tipo disso. um exército, né? Você tem tipo um exército. E as pessoas... É. Eu A realmente sociedade não alternativa. sei. É uma sociedade alternativa. E eu não entendo isso. Na minha cabeça, o padre já tinha o celibato. Não, ele tem que viver o celibato, mas isso aí não é, por exemplo, uma ordem de Jesus Cristo. Na Bíblia não está escrito que o padre tem que ser celibatário, porque até Pedro, ele era casado, ele é o primeiro papa, ele é o papa, né, o primeiro papa da igreja, e ele era casado, porque lá no evangelho está escrito que Pedro curou a sogra de... Jesus curou a sogra de Pedro. Então Pedro ele era casado, e os primeiros papas, padres, se casavam. É verdade. Depois veio essa questão, e aí eles instituíram o celibato. E aí eles falam que é porque Jesus era celibatário, né? Foi Então, que eu li. eles dizem sobre isso, mas na verdade não é. Foi porque depois começou a ter essa questão das terras, a divisão de terras com as famílias. Tem uma série que eu estava assistindo na Netflix, que é do Papa, eu não me lembro se é Papa Gregório, mas ele era casado. E aí ele tinha a família dele, e a família dele lutava por querer os bens da igreja. E isso é real. Depois eu fui pesquisar se Bens realmente... da igreja? Porque ele era considerado os bens da igreja. Porque a igreja, se é ela dele- acumula bens. Se é dele, é da igreja, a família queria os bens dele, no caso. Isso, porque ele pertencia sim. à igreja. Por exemplo, ele tinha uma terra em tal lugar, ele ia conquistando esses espaços. Então, mano... Desculpa, continua. Ele ia conquistando esses Sim, espaços. E aí, quando ele, por exemplo, ele morreu, a família achava que tinha o direito de ter essa herança. Mas não é mais fácil transformar, tipo, se a igreja é uma profissão, tipo, eu vim pra cá. Então, o que é da profissão, o que é meu, e nada tem a ver com a profissão. Não tem essa, tipo, ganhei um iPhone, o iPhone agora é da igreja. O iPhone é meu. Não seria mais fácil isso daí? Seria mais fácil, mas na verdade é um grupo de poder, né? A história da igreja ela é construída em cima de tudo isso, porque antigamente os primeiros cristãos, porque as pessoas confundem cristianismo com catolicismo. Sim. Então já tem que separar isso. Cristianismo eram os primeiros cristãos depois que Jesus morreu e eles começaram a seguir os passos de Jesus Cristo. No século IV, quando o Império Romano aceitou a religião dos cristãos, como oficialmente a religião do Império Romano, aí foi surgindo essa ideia dessa igreja instituída do catolicismo, que é uma mistura do Império Romano com o cristianismo. E a partir disso, vai se tendo toda uma construção dos bens, daquilo. Antigamente, os primeiros cristãos, eles eram pobres. Está lá em Atos dos Apóstolos, eles dividiam tudo era em comum entre vós, né? Falam tanto de comunismo, a igreja, né? O comunista, mas os primeiros comunistas eram os Concordo. primeiros cristãos. Inclusive, Jesus se volta é o primeiro a tomar pedrada. Porra, É, Jesus era Jesus cabeludo? Jesus era comunista Isso. pra caramba. Jesus Jesus cabeludo.